Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Uhul! BíbliaCast! E hoje, gente, vamos ler 2 Samuel 19, 20 e 21 e Salmos 5, 38 e 42. Relembrando vocês, estamos aí no reinado de Davi, gente. Então, ontem, né, no episódio anterior, lemos só sobre Salmos, falando aí sobre a aflição, Davi nos ensinando, né, nos inspirando a como aquebrantar o coração e entregar a nossa aflição para Deus e como ter a ajuda dele, né, mesmo em meio a inimigos, em meio às pessoas nos desejando mal, até mesmo quem a gente pensava que era nosso amigo, né, não era. Então, como a gente apresentar isso para o Senhor, né, e pedir ajuda dele? E aí agora a gente vai fazer a nossa leitura sobre a continuação, né, a queda de Absalão e a volta do reinado de Davi aí. E no final de toda essa leitura, a gente vai fazer a nossa análise, né? Vai trazer um pouco mais de entendimento sobre tudo que foi lido. Então, fica com a gente até o final, já deixa seu like aqui nesse vídeo e já se inscreva também nesse canal, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 19. Joabe ficou sabendo que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo ouviu que o rei derramava lágrimas amargas pela morte de Absalão, a alegria da vitória se transformou em profunda tristeza. O exército inteiro voltou para a cidade em silêncio, como os que fogem humilhados da batalha. O rei, cobrindo o rosto com as mãos, chorava e clamava em alta voz: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no quarto do rei e disse: Hoje nós salvamos a sua vida, a vida dos seus filhos, suas filhas, suas esposas, enfim, a vida de toda a sua família. No entanto, o Senhor assume uma atitude que faz todos os seus soldados se sentirem envergonhados como se tivessem cometido uma ação indigna. Parece que o Senhor ama aqueles que o odeiam e odeiam aqueles que o amam. Pelo que vemos, nada representamos para o Senhor. Pelo que parece, se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, o rei estaria feliz. Agora levante-se e fale ao coração dos seus soldados, pois se o rei não fizer isso, dou minha palavra diante do Senhor, que nenhum só dos seus soldados permanecerá aqui esta noite. Então o Senhor estará em pior situação do que todas as desgraças que ocorreram ao Senhor desde a sua mocidade. Então o rei saiu e se assentou de novo junto à porta da cidade. Quando se espalhou a notícia de que o rei estava fora do seu quarto, todo o povo veio vê-lo. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. Nesse meio tempo, a nação discutia e argumentava sobre os últimos acontecimentos. Davi nos livrou dos filisteus, nossos inimigos, mas agora fugiu por causa de Absalão. E Absalão, a quem proclamamos rei sobre nós, morreu em combate. E se pedíssemos a Davi para voltar e entrar de novo em Jerusalém como nosso rei? Então Davi mandou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá, dizendo: Por que motivo seriam vocês os últimos a pedir a volta do rei? Por que vocês seriam os últimos a ajudar-me a trazer de volta? Vocês, que são meus próprios irmãos, minha própria carne, meu próprio sangue. E Davi mandou que procurassem Amassá e lhe dissessem: Não é você, meu sobrinho, sangue do meu sangue? Eu prometo, em nome de Deus, fazer de você o comandante do meu exército, de agora em diante, em lugar de Joabe. Por meio dessas palavras, Davi conquistou o coração de todos os homens de Judá. Diante disso, mandaram este recado a Davi: Volte com todos os servos que estão com o Senhor. Assim o rei iniciou a sua volta para Jerusalém. E quando chegou ao rio Jordão, todos os homens de Judá vieram a Gilgal para encontrá-lo e acompanhá-lo na travessia do rio Jordão. Então Simei, filho de Gera, o benjamita,
de Baurim, desceu depressa com seus homens para encontrar e saudar o rei Davi. Acompanhavam Simei 1.000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, o servo de Saul, com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles se apressaram para entrar no rio Jordão antes do rei. Assim, puderam ajudar o rei e a sua família a atravessar o rio Jordão. Eles fizeram todo o possível para auxiliar o rei Davi. E Simei, filho de Gera, atravessou o rio e inclinou-se diante do rei e disse ao rei: Meu senhor, perdoe-me, por favor, e esqueça o mal que lhe causei quando o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Pois eu, seu servo, confesso que errei. Por isso estou aqui hoje, sendo a primeira pessoa da tribo de José a saudar o rei. Então Abissai, filho de Zeruia, perguntou: Não deverá Simei morrer por haver amaldiçoado o escolhido de Deus? Não fale dessa maneira, exclamou Davi. O dia de hoje é um dia de festa, um dia de comemorações e não de morte e castigos. Não sou o rei de Israel? E virando-se para Simei, ele prometeu: Simei, sua vida está salva. Mefibosete, neto de Saul, também saiu de Jerusalém para vir ao encontro do rei. Em sinal de tristeza, ele não havia feito a barba, nem cortado o cabelo, nem lavado os seus pés e a sua roupa, desde o dia em que o rei saiu de Jerusalém. Quando encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ó rei, meu senhor, respondeu ele, o meu servo me enganou. Pedi a ele que me preparasse um jumento para me levar até a presença do rei. O rei bem sabe que sou aleijado. Mas, em vez de fazer o que eu pedi, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, dizendo que eu me recusava a segui-lo. Mas para mim, o rei é como um anjo de Deus. Portanto, estou agora nas suas mãos. Faça comigo como bem lhe parecer. Eu e minha família só podíamos esperar que fôssemos castigados com a morte pelo rei, meu senhor. No entanto, o rei colocou o seu servo ao lado daqueles que comem à mesa com o rei. Que direito tenho eu de pedir qualquer favor? Está bem, respondeu Davi. Minha decisão é que você reparta os seus bens com o seu servo Ziba, e não falamos mais no assunto. Mas Mefibosete respondeu: Pode entregar todos os meus bens a Ziba, agora que o rei, meu senhor, voltou em paz para sua casa. Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim para prestar auxílio ao rei na travessia do rio Jordão. Barzilai já era bastante idoso, estava com cerca de 80 anos. Foi ele quem tinha sustentado o rei e seus soldados durante a sua fuga, quando estava em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém e lá eu cuidarei de você. Barzilai respondeu: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que eu viva com o rei em Jerusalém? Estou com 80 anos, não sei mais a diferença entre o que é bom e o que é mal. O seu servo mau sente o sabor do que come e bebe. Será que eu poderia ouvir a voz dos cantores e cantoras? Eu seria simplesmente um peso para o meu rei. O seu servo já se sente honrado em poder atravessar o Jordão com o seu rei. Isso me basta. Permita que o seu servo volte a fim de morrer na minha cidade e ser sepultado ao lado dos meus pais. Mas pode levar o meu servo Quimã em meu lugar e fazer por ele o que achar melhor. O rei disse: Quimã irá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo que você me pedir, farei. Assim, todo o povo atravessou o Jordão com o rei, e Davi beijou e abençoou Barzilai, e despediu-o em paz para sua casa. Depois o rei foi a Gilgal e levou Quimã consigo. Todo o exército de Judá e metade de Israel acompanharam o rei. Os homens de Israel se queixaram, porque somente os nossos irmãos de Judá auxiliaram o rei, os seus familiares e o seu exército a atravessar o rio Jordão. O que há de errado nisso?
Perguntaram os homens de Judá. O rei é da nossa própria tribo. Por que vocês estão reclamando? Por acaso pedimos dele o nosso sustento ou tomamos dele algum presente? Não há razão para aborrecimentos. Mas os israelitas disseram aos homens de Judá: Mas há 10 tribos em Israel, portanto temos 10 vezes mais direitos sobre o rei do que vocês de Judá. Por que então vocês fizeram pouco caso de nós? E lembre-se, nós fomos os primeiros a sugerir o retorno do nosso rei. E a discussão continuou, e os homens de Judá foram ainda mais severos em seus argumentos do que os homens de Israel. 2 Samuel 20. Então um homem briguento, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, tocou a trombeta e gritou: Que temos nós a ver com o rei Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Venham, homens de Israel, vamos embora daqui. Assim todos os homens de Israel se uniram a Seba e abandonaram Davi. Mas os homens de Judá ficaram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao palácio em Jerusalém, o rei ordenou que as suas 10 concubinas, que haviam ficado ali para cuidar da casa, fossem separadas numa casa. Ele as sustentou, porém não teve mais relações com elas. Assim permaneceram no palácio como se fossem viúvas até o fim da vida. O rei deu a seguinte ordem a Amazã: reúna as tropas de Judá e se apresente com elas dentro de 3 dias. Amazá saiu para convocar os soldados, mas no fim dos 3 dias não voltou para apresentar-se ao rei. Então Davi disse a Abisai: Agora Seba, filho de Bicri, vai perturbar-me e prejudicar-nos mais do que Absalão. Por isso, leve a minha guarda pessoal e persiga-o antes que ele entre em alguma cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Então Joabe, os queretitas e os peletitas e todos os guerreiros saíram em perseguição a Seba, filho de Bicri. Ao chegarem à Pedra Grande em Gibeon, encontraram-se face a face com Amazã. Joabe usava seu uniforme e trazia um punhal no cinto. Ao se defrontar com Amazã, a espada caiu da bainha. Então Joabe disse a Amazã: Muito prazer em ver você, meu irmão. E puxou-o para si com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amazã não percebeu a espada na mão esquerda dele, e Joabe o feriu na altura do estômago, a ponto de os intestinos caírem no chão. Não foi preciso feri-lo 2 vezes, pois Amazã morreu ali mesmo. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo de Amazã naquele mesmo lugar e saíram para perseguir Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe gritou para os soldados de Amazã: Quem estiver do lado de Davi e de Joabe, venha e siga Joabe. Os homens de Amazã não tinham coragem de deixar o corpo dele ali no caminho, no meio de uma poça de sangue. Os que chegavam paravam para ver. Então os homens de Joabe arrastaram o corpo de Amazã para o campo e ali o deixaram coberto com uma manta. Com o corpo de Amazã fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Nesse meio tempo, Seba havia percorrido todo Israel para reunir sua própria família, a de Bicri, na cidade de Abel-Bet-Maaca. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram a cidade de Abel-Bet-Maaca e, levantando ao lado do muro uma rampa de pedras, do alto dela tentavam derrubar o muro. Porém, uma mulher sábia que morava na cidade gritou: Ouçam, ouçam! Peçam para Joabe vir até aqui, porque eu preciso falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Você é Joabe? Sim, sou Joabe, respondeu ele. Ela continuou: Ouça o que sua serva tem a lhe dizer. Estou ouvindo, disse ele. E a mulher continuou: Há uma frase que se tornou conhecida. Se tiver algum problema para resolver, busque conselho na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas.
Você está procurando destruir uma cidade antiga, onde sempre dominaram o amor e a paz. Além do mais, uma cidade que sempre foi leal a Israel. Como pode você então destruir o que pertence ao Senhor? E Joabe respondeu: Não é nada disso que queremos fazer. Longe de mim destruir e arrasar esta cidade. Tudo o que queremos é um homem chamado Seba, filho de Bicre, das colinas de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se você me entregar esse homem, deixaremos a cidade em paz. Muito bem, respondeu a mulher. Prometo que jogaremos a cabeça desse homem para você do alto do muro. Então a mulher procurou o povo e, sábia como era, foi atendida no seu conselho. Cortaram, pois, a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a atiraram para Joabe. Diante disso, Joabe fez tocar a trombeta, reuniu seus soldados e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército. Benaia, filho de Joiada, era o comandante de guarda real e comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão cuidava dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era o historiador que registrava os acontecimentos. Seva era o secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, o Jairita, era o ministro pessoal de Davi. 2 Samuel 21. Houve uma grande fome por todo o reino de Davi. Durante 3 anos seguidos, Davi orou muito ao Senhor, pedindo solução para esse problema. Então o Senhor lhe disse: O período de fome caiu sobre o seu reino por causa do crime cometido por Saul e sua família. Eles mataram os gibeonitas, houve muito sangue derramado. Assim Davi convocou os gibeonitas e falou com eles. Eles não faziam parte do povo de Israel, porém era o povo que havia restado da nação dos amorreus. Israel havia feito um acordo para poupar esse povo. Saul, porém, em seu exagerado zelo patriótico, procurou destruí-los. Davi perguntou aos gibeonitas: Que farei por vocês para compensar o mal que Saul fez a vocês? Que faremos para que vocês se ajuntem a nós para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: A nossa questão em relação à família de Saul não é prata ou ouro, e também não pretendemos matar qualquer israelita para que sejamos vingados. Que farei então? Perguntou Davi. Eles responderam ao rei: Quanto ao homem que tudo fez para nos destruir e quase nos eliminou de todo o território de Israel, dê-nos 7 descendentes de Saul, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. E o rei disse: Farei o que me pedem. Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre ele e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei entregou aos gibeonitas os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Rispa era filha de Aiá, uma das esposas de Saul. Também entregou mais outros 5 netos de Saul, filhos de sua filha Mereba, e seu esposo Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeon levaram os 7 netos de Saul para a montanha, e lá, diante do Senhor, foram todos enforcados ao mesmo tempo. Isso se deu justamente no começo da colheita da cevada. Então Rispa, a mãe de 2 dos enforcados, filha de Aiá, forrou uma rocha com pano de saco e ali se assentou desde o início da colheita até cair chuva do céu, para guardar os corpos dos seus filhos, evitando assim que as aves de rapina os devorassem de dia e os animais selvagens de noite. Quando Davi soube da atitude de Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, mandou uma ordem aos homens de Jabes de Gileade para trazerem a ele os ossos de Saul e de Jonatas. Os homens de Jabes de Gileade haviam roubado os corpos de Saul e de Jonatas
da praça pública de Bet-sean, onde os filisteus os expuseram no dia em que os mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, junto com os ossos dos que foram executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas na sepultura de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, conforme a ordem do rei. Então Deus atendeu às orações do seu povo e o período de fome acabou. Certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças por estar muito cansado. E Isbi Benob, descendente de Rafa, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze, cuja ponta pesava 3,6 kg, tinha a intenção de matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso, os soldados de Davi disseram-lhe: O Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Mais tarde, houve novamente guerra com os filisteus em Gobe. Nessa ocasião, Sibecai, o Usaitita, matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Em outra ocasião, nesse mesmo lugar, Elanã, filho de Jaare-Oregim, matou o outro gigante, que era irmão de Golias, de Gate. Este gigante trazia na mão uma lança que tinha um cabo como um eixo de tecelão. Em outra batalha, quando os filisteus e Israel estavam guerreando em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou os homens de Israel. Então Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou esse gigante. Esses 4 gigantes descendentes de Rafa foram mortos por Davi e seus soldados em Gate. Salmo 5. Senhor, ouça as minhas palavras, escute a oração que eu faço em silêncio, gemendo. Atenda a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, ouça o meu pedido de socorro. Bem cedinho clamo ao Senhor, de manhã faça a minha oração e fique esperando a sua resposta. O Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça. O Senhor não tolera o mal, por menor que seja. Por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na sua presença. O Senhor odeia todos os que praticam a maldade. O Senhor destrói os mentirosos. Sim, o Senhor detesta os assassinos e enganadores. Quanto a mim, o Senhor, por causa do seu imenso amor, poderia entrar na sua casa. Com muita reverência em meu coração, me ajoelharei para adorá-lo no seu santo templo. Ó Senhor, ajude-me a andar nos seus justos caminhos. Tem muitos inimigos que desejam me afastar do Senhor. Aplaine o meu caminho e me mostre onde devo pisar. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Em suas mentes só há lugar para a maldade. Quando falam, é possível sentir o mau cheiro da morte. Fazem elogios mentirosos para conseguir realizar os seus planos maus. Ó Deus, condene essa gente. Apanhe os meus inimigos em suas próprias armadilhas. Expulse-os da sua presença por causa de seus pecados, porque eles se revoltaram contra o Senhor. Por outro lado, dê eterna alegria a todos os que confiam no Senhor, que eles sempre encantem de alegria, porque o Senhor mesmo lhes dá proteção e segurança. Dê a sua alegria às pessoas que amam o seu nome, pois o Senhor abençoa o homem justo e a sua bondade o cerca como um escudo. Salmos 38. Senhor, não me castigue enquanto está irado, nem me discipline no seu furor. As suas flechas se cravaram profundamente no meu corpo.
Todo o peso da sua mão caiu sobre mim. Por causa da sua ira, todo o meu corpo está doente. A minha saúde está destruída por causa do meu pecado. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são como um fardo pesado que já não posso suportar. As minhas feridas ficam inflamadas, cheias de pus e cheiram mal por causa da minha falta de juízo. Estou andando curvado e abatido o dia inteiro. Saio vagueando como se estivesse de luto. As minhas costelas ardem como fogo. Meu corpo inteiro está doente. Sinto-me muito fraco e desesperado. Vivo gemendo porque meu coração está cheio de medo. Diante do Senhor estão os meus anseios. O Senhor conhece o meu suspiro. Meu coração bate depressa, minha força quase se foi. Além de tudo isso, estou ficando cego. Meus amigos, parentes e conhecidos se afastam de mim, com medo da minha doença. Meus vizinhos me evitam. Enquanto isso, meus inimigos preparam armadilhas para me atacar. Andam espalhando mentiras a meu respeito e passam o dia planejando meios de me destruir. Sou como um surdo que não ouve e como um mudo que não abre a boca. Eu me faço de surdo a essas ameaças. Também não respondo com palavras. Eu espero no Senhor, aguardo a sua resposta, ó Senhor meu Deus, pois eu disse: não permita que se alegrem quando eu cair, nem me ataquem quando eu tropeçar. Estou quase caindo e carrego essa dor comigo dia e noite. Confesso a minha culpa, fico angustiado por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e fortes. É grande o número de pessoas que me odeiam sem razão. Eles me pagam o bem com o mal, porque eu tomo o partido dos justos e bons. Ó Senhor, não me abandone, não fique longe de mim, ó meu Deus. Senhor, meu Salvador, venha depressa me socorrer. Salmos 42. Como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor. Ó meu Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? As minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite, enquanto meus inimigos zombam de mim, perguntando: onde anda o seu Deus? Quando me lembro de como costumava ir à frente do povo que subia ao templo para adorar, cantando de alegria e louvando a Deus numa grande festa, choro de tristeza. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Tenha confiança em Deus, pois ainda voltarei a louvá-lo. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Sinto a minha alma profundamente abatida e por isso procuro lembrar do seu poder, desde a terra do Rio Jordão, do Monte Hermon e do Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ouça o ruído das suas fortes correntes de tristeza que me encobrem, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras. Mas para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, o seu amor cuidadoso e constante de dia. E durante a noite quero cantar em seu louvor e orar ao meu Deus que me dá vida. Diga a Deus, a minha rocha, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que tenho que viver sofrendo e chorando por causa dos ataques dos meus inimigos? Cada vez que, zombando, eles perguntam: então onde anda esse seu Deus? É como se meus ossos sofressem agonia mortal. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. E Amém. assim finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura, se comparada com a leitura do episódio passado, um pouco mais longa, né? Aqui a gente já coloca a história, o que aconteceu, né? Porque a gente leu aí 2 Samuel 19, 20 e 21, falando aí sobre o reinado, né? No 19, fala muito sobre o retorno de Davi para Jerusalém, né?
aonde, querendo ou não, ele teve uma queda, né? Pessoas gritaram por Absalão sendo rei, proclamaram Absalão rei, e aí depois tinha que haver essa volta, né? E o mais engraçado, quando eu estava lendo aqui, tem a parte de Simei. Não sei se você viu o episódio, né? Espero que você tenha visto. Mas teve um episódio onde, quando Davi estava se retirando, né, de Jerusalém, ali do seu reinado, para, como se fosse assim, para não haver uma guerra mesmo ali, porque Absalão estava vindo e já estava se declarando rei. O Simei, quando encontrou ele lá, começou a estilhaçar palavras malditas, né? E jogar pragas para Davi. Até o próprio soldados que estava junto com Davi queria matar ele, porque quem é ele, né, para ficar é, rogando praga para Davi, né? E aí Davi deixou. E aí depois o que que acontece, né? Quando Davi tá voltando pro reinado, o que que vai lá? Ele pedir desculpa, pedir perdão, e isso nos traz ensinamento. Ele agiu errado? Agiu, mas ele se aquebrantou para pedir perdão. Com uma intenção correta, às vezes com o coração aquebrantado, às vezes não, né? Às vezes também foi só pensando em se manter vivo e por conta da coisa que ele fez. Mas olhando ao todo, é a gente aprender, né? Que às vezes, por mais que a gente faça algo muito errado em público e naquele momento você está por cima da carne seca, existe um momento onde você vai estar por baixo. E não espere estar por baixo para você ir pedir desculpa, né? Porque às vezes vai parecer mesmo que a sua desculpa é só intencional. E não pode ser, né, gente? A gente precisa quebrantar o coração, né? A gente precisa aprender com esse caminhar, ter o coração mais parecido com o de Cristo. E aí, né, teve essa parte de que teve essa discussão, né, se Davi volta, não volta para o reinado. E aí teve o apoio de Judá, né, que é a tribo dele mesmo, né, apoiando ele. E depois ele foi lá fazer essa travessia do Jordão, aonde Simei, que foi o homem que atirou palavras ruins para Davi quando ele caiu do reinado, né? Foi lá o primeiro a se ajoelhar, né? A pedir desculpa, já também protegendo a própria vida, né? Tanto é que Davi mesmo fala: fica tranquilo que você tá vivo, vai ficar vivo, você e sua família, eu não vou fazer nada, porque quem julga, né, é o Senhor. Então foi muito bonito dessa parte de Davi. Voltando, né, no capítulo 19, eu acho legal da gente analisar desde o começo lá da história, né, que a gente terminou falando ali da, da morte de Absalão. E daí começa falando no 19, então, dessa tristeza, né, de Davi. E daí a gente vê que Joabe, ele quem, tipo, dá um empurrão em Davi, né? Tipo assim, Davi tá lá sofrendo, chorando, triste, todo mundo, tipo, triste, e daí Joabe entra, né, e fala que, tipo assim, eu acho legal que eu imagino, tipo assim, Joabe entrando já bravo no quarto dele, falando, tipo, meu, você tá de sacanagem? A gente salvou sua família, seus filhos, sua esposa, sua vida, e você tá aí chorando? Parece que a gente perdeu uma guerra. Então, eu acho legal, né, da gente estar reparando nisso, né? Na atitude aí de Joabe, porque foi ele quem Quem ergueu o ergueu Davi, né? Davi, né? Então, é legal da gente observar isso. E o que eu acho muito legal é que, tipo assim, Davi não fez um esforço para pedir o reinado de volta. Não era um desejo do coração dele. Então a gente vê na leitura que as coisas aconteceram sozinho. Fala que o próprio os israelitas voltaram para casa, né? Os soldados israelitas voltaram para suas casas e começaram então as conversas, né? E agora o que vai acontecer? E daí falaram, né? Ah, Davi nos livrou dos filisteus, nosso maior inimigo, mas ele fugiu de Absalão. Então, tipo, será que a gente põe ele? Será que não põe? É, E até lá no versículo 10 a gente vê, né? E se pedirmos a Davi para voltar e entrar de novo em Jerusalém como nosso rei? Então a gente vê que foi uma coisa natural. É uma coisa, tipo, já era plano de Deus realmente, né? Não foi algo forçado, né, por Davi. Ele realmente ali, tipo assim, eu vejo que ele estava seguindo a vontade de Deus. Não era, nossa,
eu Tentando perdi meu manipular. reinado, eu quero meu reinado de novo, nem nada disso. E daí tem então, né, a gente também vê que daí, por último, né, tem o povo de Judá, aparenta que a tribo de Judá foi um dos últimos ali a querer a volta de Davi, né? E daí é quando Davi manda os sacerdotes dele ir falar com os líderes de Judá. E daí ele faz uma jogada aí que era Amazã. Amazã, ele era o chefe do exército de Absalão. E Joabe era o chefe de exército de Davi. Mas para conseguir o apoio de Judá, ele declara então Amazã como líder, como chefe. Ele falou: olha, mas se você me apoiar, eu vou te pôr como chefe. Então pronto. Tava tudo decidido. Ele tinha o apoio de todo mundo. E daí tem essa história que daí Davi volta, né, pelo Rio Jordão. Simei vai lá, vai outras pessoas, mostra que vão outros lá, busca o rei, todo mundo feliz. E daí aparece também, né, essa parte de Mefibosete, que Mefibosete vai também atrás do rei, né? Vai lá receber ele. No entanto, né, Davi fala, você vê aí que ele ficou um pouco triste, né? Porque ele pergunta para Mefibosete: por que você não foi comigo? Por que você ficou? Exatamente, até porque o servo de Mefibosete foi falar que ele ficou na esperança de receber um reinado, né? Então aí até Mefibosete mesmo coloca, né, que ele não foi, ele pediu para selarem o jumento para ele ir, porém ele é aleijado e depois o servo foi lá e falou, criou uma história, né, que não tinha nada a ver. E aí foi o que Davi falou, não, fica tranquilo, mas todo o seu bem vai para Ziba e Dividiria, né? Ele fala é, assim, é, até no versículo 29 ele fala: você reparta os seus bens com seu servo Ziba, e não falaremos mais nisso, né? E Mefibosete responde: não, eu dou todos os meus bens, é, não tem problema, né? e essa foi uma forma, né, de dele mostrar que realmente ele estava falando a verdade e que ele é dependente também de uma outra pessoa de ajudar ele a se locomover, né? Que ele não podia fazer nada. E aí ele fica feliz, tá todo kit, né? Volta a morar ali junto com Davi. E daí ali depois a gente vê, né, depois dessa história de Mefibosete, a gente começa a ver no final do 19 uma intriga entre os israelitas e os judeus. Então, Davi pertencia ao grupo de Judá, né? E daí ali chegam os israelitas, vamos dizer que eles chegaram mais tarde, e eles falam: ah, por que que, né, só os judeus auxiliaram o rei a atravessar o rio? E o povo falou: é, porque a gente chegou aqui primeiro, né? Daí começa a ter uns ciúmes ali, né? Tipo assim, ai, mas eles deviam ter esperado a gente para atravessar o rei, né, também pelo Rio Jordão, auxiliar o rei. E daí vê que nasce ali um conflitozinho. E daí no capítulo 20 a gente vê então que surge um homem chamado Seba, que daí põe mais lenha na fogueira em relação a Rixa, essa né? rixa que tinha, né? Então ele começa a juntar um povo, fala que ele começa a juntar um povo para meio que fazer uma nova revolução ali, né, contra Davi. E daí Davi fala então para Amazã, que era o novo chefe do exército, falou: vá atrás dele, eu te dou 3 dias para você ir atrás dele e pegue ele, né, antes que ele faça essa rebelião. E daí tem essa história que a gente leu, então, que Amazã não chega, não encontra ele nos 3 dias. E daí Davi manda Joabe, que era seu antigo chefe do exército. Joabe, então, mata Amazã, né? Então ali a gente vê, talvez, foi por um ciúmes que estava tendo também, porque foi roubado, né, dele ali. Não foi que foi roubado, mas foi um Foi uma acordo, estratégia, né, uma para conquistar estratégia. Judá. E daí a gente vê, então, e daí ele mata. Esconde o é, corpo. e daí ele joga ali, dá uma É. escondidinha e fala: vai, o restante dos soldados de Amazã seguem com Joabe. E daí eles vão atrás desse Seba, tem toda essa história que a gente leu, vocês estavam juntos, e conseguem a cabeça de Seba. E daí nós entramos no capítulo 21. E o capítulo 21, 22, 23 e 24,
eles são os capítulos que não seguem, tá? A gente vê que eles não seguem a linhagem do que a gente estava lendo. Eles são cortes que fogem da cronologia de Davi, mas são histórias de Davi que estão ali colocados e que vieram ali no final já do livro de Samuel. Exatamente, porque até aqui volta a falar sobre Saul, né? Então, assim, é meio sem nexo, né? Porque Davi já estava reinando, já apareceu Absalão, depois ele já tá voltando e de repente aparece uma história sobre uma fome que ele tá enfrentando ali, né? Já no reinado. E Deus aparece para Davi falando: olha, essa fome tá sobre o seu reinado por conta de uma promessa de Saul. E aí ele pergunta, né? Mas que promessa, né? Ele fala, foi para os gibeonitas. E aí, como Deus não falou nada, ele vai tirar, vai precisar de tirar contas ali, né, com os gibeonitas, perguntando o que que era, o que que Saul fez para ele poder fazer, né, para daí a fome se cessar. Só que o que acontece? Eles falam: eu não quero guerra, não quero nada de vocês, e o que eu quero de Saul não se paga com prata e nem ouro. Eu quero que você me entregue pessoas da família de Saul ali, né? Acho que eram 7 homens dos filhos que foram entregues para ele, que daí ele fala que eu vou enforcar eles na cidade de Saul mesmo. E o bom é o quê? Que Davi já poupa a vida de Mefibosete, relembrando de uma promessa que ele havia feito já para o pai dele, que era Jonatas, né? Então ele dá a vida de outras pessoas. São 7 descendentes. São 7 descendentes. Da vida de 7 descendentes de Saul para pagar essa promessa que Saul fez e não cumpriu com os gibeonitas, né? E ali depois a mãe até, né? O legal é disso, né? Que Rispa, que era filha de Aiá lá e mãe de duas das pessoas que foram enforcadas, ela fica ali cuidando do corpo até cair a chuva, né? Na parte da colheita. Então, é algo que nos chama atenção também por ser fora de ordem, de repente aparecer uma fome e ser culpa de Saul, que já saiu do reinado faz horas. E eu achei legal que ele poupou a vida de Mefibosete, né? Que era É, ali o neto, né? Vamos dizer, de Saul. E ele poupou, mas entregou esses outros aí. E ali no versículo 15 você vê que já é outra história, é outro trecho que é colocado ali, né? que já é filisteus. Que certa vez, quando os filisteus faziam guerra, então ele conta aquela parte. Mas a gente vê assim, só que não tem nexo com o que a gente estava falando, né? Então, só para vocês entenderem que esse capítulo 21 e os demais, eles vão ter esses trechos de histórias de Davi, ainda estamos falando de Davi, mas não segue mais uma linha cronológica. E daí depois, então, a gente vai lá para Salmos, né? 5, 38 e 42. Que aqui no Salmo 5, né, o que a gente viu muito é sobre esse clamor de Davi, né? Senhor, dá ouvido para minhas palavras, né? Considera o meu clamor, a minha oração. Seria um salmo como se fosse assim, gritando pelo ouvir do Senhor, né? Para não esquecer dele. Olha tudo que eu tô passando, não me abandona, eu tô aqui, né? Igual aqui no 6, destruirás aqueles que falam mentira, o Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Eu não fico na mesa de pessoas que ficam falando mentira e nem nada, então eu não fico junto deles, eu fico junto de quem glorifica o Senhor, né? Então esse Salmo 5 nos chama muita atenção disso, de que ele está clamando ao Senhor, ele está mostrando como é a conduta dele, de que ele não faz o que não agrada ao Senhor e pede, né, Senhor, me ouça, me ajuda, eu tô aqui te clamando. E os Salmos 38 e 42, eu acho que eles estão bem, assim, eu vejo que eles Interligado. estão bem interligados, porque o 38 ele fala muito ali, tipo assim, é um momento de sofrimento, e ele é um salmo de Davi, né? E ele mostra, tipo assim, é, meus amigos, parentes e conhecidos se afastam de mim com medo da minha doença. Eu ando curvado, abatido.
estou me afogando nos meus pecados. Então, tipo assim, você vê que é um momento ali de. Ele fala até, né, que é um salmo de petição. É, no versículo 13, Davi, né, coloca: Sou como um surdo que não ouve, e como um mudo que não abre a boca. Então você vê que é um momento muito ali de sofrimento dele, né? Só que ele termina o Salmo 38 colocando, né? Ó Senhor, não me abandone, não fique longe de mim, ó meu Deus. E já no Salmo 42, eu acho legal que ele fala, né? Ó minha alma, o que que você está aflita? Não fique assim. E até o começo do 42, eu acho que é uma música meio famosa, né? Que fala, como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor. E ele fala, né? O 42 é o tempo inteiro, ele tá colocando ali, minha alma, o que que tá acontecendo com você, minha alma? Não fique assim, não fique triste, ó minha alma. Então, eu acho que tá bem interligado nesse sentido ali de ser realmente uma petição, né? Um quebrantamento, um momento ali de sofrimento ali que é como se até a fé dele estaria um pouco assim abalada, assim, tipo de não que ele não teria fé, mas que ele tá tipo angustiado, buscando realmente ali uma resposta de Deus, né? Buscando um socorro de Deus ali. Eu acho que é isso, né? É isso aí. É isso que a gente tem para compartilhar, para acrescentar aí com a leitura de hoje para vocês. Caso você também tenha alguma coisa para acrescentar, já coloca aí nos comentários e que você também já passou e clamou ao Senhor, né? E teve um auxílio, teve até um amenizar ali, né, da aflição que você estava sentindo, porque você soube orar e soube entregar também para o Senhor o seu problema, né? Então, é muito bacana compartilhar também com a gente, para deixar aí no comentário, para outra pessoa que estiver passando aqui, vendo esse vídeo, às vezes lê seu comentário e você tá ajudando outra pessoa, né? Não ser nem mesmo esse vídeo. Então esse é o legal, esse é o derramar na vida dos outros, tá bom? E já te lembrando também, caso você não esteja já inscrito, aproveitando a promoção que a gente está deixando aqui para você, é o Ouvintes da Fé, uma mensalidade que tem, é o primeiro link aqui abaixo, na descrição. Ele é cobrado, mas para você que é do BíbliaCast, ele está sendo gratuito. É só você entrar, faça sua inscrição, coloque seu cartão, mas não vai ser cobrado, vai ter 30 dias grátis para você conhecer essa parte nossa do produto digital que a gente tem e para você também crescer ainda mais em fé, tá bom? A gente fica aqui nesse episódio, nos vemos no próximo episódio. Eu espero também te ver lá no Ouvintes da Fé. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!